Morava na areia, me mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia com aperto de mão. Ô sereia. Olha, presta atenção no ritmo de violão. Ó. Morava na areia, me mudei pro sertão. Aprendi a namorar com aperto de mão. Tá bonito, mas tem muita gente ansiosa que quer cantar antes do ritmo. Então segura um pouco. Morava na areia, sereia, me mudei pro sertão. Certo? Sereia. Senão você atropela a sereia. Coitada da sereia, né? Vamos de novo. Morava na areia, isso, me mudei pro sertão. Sereia, aprendi a namorar com aperto de mão. Ô sereia. Bem, o projeto Folclorinhos, ele surgiu como uma atividade espontânea, né? Em um momento, as diretoras de algumas escolas, em encontro dos educadores em Várzea Paulista, me convidou, o pessoal, os organizadores, me fizeram o convite para fazer a abertura desse encontro. E nessa abertura eu fiz algumas intervenções de cordéis, cantigas de roda, cantigas matutas. E esses educadores se encantaram com essa linguagem, e principalmente com os causos, né? Todos os causos que eu tenho normalmente causos com a métrica do cordel. E aí eles tiveram a ousadia de experimentar, de fazer essa atividade na escola com as crianças também, né? Selecionando mais aí as cantigas de roda. E aí uma escola chamada Carlos de Almeida, lá no Jardim Promeca, de Várzea Paulista, acabou fazendo a primeira atividade com as crianças no pátio. E depois a gente foi descobrindo que o encantamento vinha porque essas crianças não conheciam as cantigas de roda, né? E aí o encantamento também com os funcionários, com os educadores, e acabamos buscando uma forma de contemplar a escola como um todo, a escola toda, né? Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou dizer que não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou dizer a meu senhor. Vou dizer a meu senhor, a manteiga não é minha, mas a manteiga não é minha. Então o projeto acaba sendo feito em 3 momentos. O primeiro momento, que é uma dinâmica cultural com os professores, o segundo momento, que é com as crianças, aí são várias vezes na escola. E o terceiro momento, que é o envolvimento da família, porque essa criança acaba levando essa cantiga de roda para casa e a família acaba retomando a sua história a partir dessa rememorização da cultura, da sua história, dos seus fazeres quando criança, e esses familiares acabam querendo cantar também essas cantigas. Então o projeto Folclorinho surgiu a partir dessa necessidade, né, desses profissionais, né? E aí esse encantamento com a família e as crianças. O peão entrou na roda, o peão entrou na roda, o peão. Rodais que não bambeia o peão, rodais que não bambeia o peão. Apanha o limão no chão, o peão, põe o limão no chão, o peão. Rodais que não bambeia o peão, rodais que não bambeia o peão. Passa o limão pra frente, o peão,
passa o limão pra frente, ô peão, rodais que não bambeia, ô peão, rodais que não bambeia, ô peão. Sapateia no tijolo, peão, sapateia no tijolo, peão, rodais que não bambeia, ô peão, rodais que não bambeia, ô peão. É uma coisa do Dorival Caymmi isso aqui, né? E assim, e ele fez uma cantiga de roda que aí a pessoa vinha para frente, fazia a evolução, ia fazendo aquilo que a cantiga fala, né? Sapateia no tijolo, a pessoa tinha que sapatear, né? Apanha o limão no chão, passa o limão para o outro, né? Isso tudo é uma forma de você puxar das pessoas a sua capacidade de interpretação, né? É um barato. Eu acho que vai chegar lá na frente, todas essas escolas que estão fazendo folclorinho, a gente vai chegar nesse nível. Porque a gente retomar uma ação de evolução cultural que se perdeu, praticamente. Nem no Nordeste se vê mais isso. As crianças, eu quero ouvir as crianças. Isso aí, pra você, é pé nas costas. Morava na areia, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com aperto de mão. Oh, sereia. Parece que deu certo. Teve um que bateu na trave aí, mas vamos de novo, vamos lá. Ó, vamos olhar aqui. Morava na areia, me mudei para o sertão, aprendi a namorar, sereia, com aperto de mão, oh sereia. De novo. Morava na areia, me mudei para o sertão, aprendi a namorar, com aperto de mão, ô sereia. Só tem uma ciranda, né, que se faz em roda, e aí chega uma hora que a gente começa a jogar o verso. O que é jogar o verso? Lembrar de um verso que caiba na música. Alguém lembra? Aí eles vão falar assim, eu não sei nenhum verso, todo mundo fala, mas sabe sim. Talvez vocês não tenham a coragem de vir aqui na frente, sei lá, né? Mas vamos lembrar de onde vocês estão. Por exemplo, batatinha quando nasce, sereia, se esparrama, sereia. A menininha não dormiu. O segundo verso tem bem, mas o terceiro vocês já abaixaram a voz. De novo, ó. Batatinha quando nasce, sereia, se esparrama pelo chão, sereia, menininha quando nasce, sereia, olha no coração, oh sereia. Tá vendo como ficou bonito? De novo. Bem, tem uma coisa que é muito interessante, né? Um projeto que surgiu a partir da necessidade dos profissionais, né? A partir do que eu identificava como importante para que as crianças conhecessem, mas eu não sabia que essas crianças, de uma forma leve, livre, levassem essas cantigas para casa e que seus familiares começassem a se reconhecer com as cantigas, reconhecer e retomar suas histórias a partir das cantigas. Aí foi que as escolas começaram a entender que era importante, a dinâmica com os professores era muito importante, com os funcionários das escolas, o momento com as crianças era muito importante, mas também muito importante era o encontro das famílias, porque as famílias começavam a ficar curiosas com as crianças aprendendo a cantar cantigas de tradição, cantigas que só a avó desses pais cantavam e tal. E aí as escolas começaram a proporcionar encontros da família, e aí sempre o folclorinho aqui abria esses encontros, fazer as apresentações. Eu aqui destaco um momento crucial desses encontros, que foi uma escola no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, chamado Beatriz Pulpo,
essa escola promoveu, por conta disso, um encontro com as avós, né, o ano de 2015. E foi muito bom, foi uma coisa muito emocionante, né, mais de 100 avós nessa escola para esse encontro, e aí a gente acabou fazendo uma apresentação com músicas antigas, com música de roda, músicas que estavam no imaginário dessas pessoas, que estava meio adormecida. E isso foi tudo através da criança ter levado para casa as cantigas e as avós se interessarem em vir para a escola fazer esse encontro. Então isso foi um momento muito importante. E aí outras escolas começaram a também fazer esses encontros. Então resultados assim de trazer a comunidade para dentro da escola e a comunidade entender que a escola é um espaço da comunidade. A escola não é um espaço do governo, é um espaço administrado pelo governo, mas é para servir a comunidade e pode ser um espaço de ponto de encontro. As pessoas podem se encontrar na escola, que é um equipamento público. Mas para a criança que está chegando, para os pais dos nossos alunos que são jovens, nós temos hoje pais e mães muito jovens e eles não tiveram isso na infância deles. São canções, são trava-línguas, que a gente fala assim, parlenda, o que é parlenda? Alguns pais a questionam. Então esse resgate, trazer para eles uma coisa que é do passado e que é muito vaga, porque as crianças amam brincar com as palavras, os trocadilhos, e as canções não tem como, eles memorizam muito rapidamente. Porque não é só essas músicas que eles trazem pra gente, é mostrar outro tipo de cultura, é o patrimônio cultural, né? O Brasil tem um repertório, assim, gigante, que pode ser, como a Lucilene falou, dos trava-línguas, das parlendas, das músicas populares, né? Isso faz parte da nossa cultura. Nós não podemos deixar morrer isso. Daqui a pouco nós não vamos ter mais nem festa junina. Então a gente tem que trazer isso para dentro da escola. E se isso não for resgatado pela escola, vai ser onde? Porque hoje você vê a cultura, o espaço cultural são filmes, cinema, tudo relacionado à modernidade, às cenas de violência. Então se a gente não resgatar esse lado pueril, mais inocente, que esse repertório traz para nós estaremos contaminando, inclusive, as nossas crianças com uma coisa que eles não vão ter mais oportunidade lá na frente. E elas se divertem. A gente observa isso quando a gente proporciona para as crianças situações assim. A gente vê que elas cantam, elas dançam, elas riem e elas levam para casa. E no dia seguinte elas cantam de novo na classe e elas pedem se vai ter de novo. Né? Vamos falar, é ainda, né? Era uma vez, é ainda, certo país, é ainda, onde os animais eram tratados como bestas, são ainda, tinha um barão, tem ainda, espertalhão, tem ainda, nunca trabalhava, então achava a vida linda, acha ainda, au, 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 e aí, ó, miau, 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 cocorocó, au, 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 e aí, ó, miau, 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 cocorocó, e ó. É isso aí. Beleza, vocês cantaram muito bem o Saltimbanco. Vamos bater palma. O projeto da escola esse ano é cultura popular. Essa concepção de cultura trazida pelo Eu vem ao encontro do que nós entendemos e o que nós pretendemos trabalhar esse ano na escola. Mas no ano passado nós já trabalhamos as culturas das regiões. É bem verdade, de uma forma bem superficial. Trouxemos algumas pessoas da comunidade para falar algumas coisas. A nossa apresentação foi nesse sentido de trazer pratos típicos, danças, algumas cantigas, alguma literatura apresentada pelas crianças, mas eu acho que quando vem um artista, vem pessoas de fora, sempre engrandece bastante o trabalho, porque as crianças ficam encantadas. As crianças cantam, né? Então eles estão andando, estão na fila da merenda, vindo para o recreio, eles cantam. Mas assim, o mais interessante, acho que talvez agora nesse momento que a gente percebe, é a influência que tem nos professores, nos adultos que estão trabalhando com as crianças. Então talvez a gente, nos momentos livres, né, que a gente pega os professores cantando o Cacá que Caqui, entre outras. Então, ou seja, tá vendo tanto a influência, né, a repercussão tá acontecendo com as crianças, mas muito também com os professores, com os funcionários da escola. Inclusive alguns professores trabalhando de forma bem sistemática isso na sala de aula, e os frutos serão muitos. Fácil, não precisa decorar. Se não prestar atenção, vai falar cacareco, cueca e não fala caqui. Né? Com a música fica mais fácil. Vamos lá agora.
Eu conheço um menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai em um forró, faz o povo delirar. Fica sempre num cantinho pra galera perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, que caqui, que Cacá quer. Cacá quer qualquer caqui. O menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai em um forró, faz o povo delirar. Fica sempre num cantinho pra galera perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, que caqui, que Cacá quer. Cacá quer qualquer caqui. Olha que legal. Essa turma aqui vai perguntar, essa vai responder. Vai dessa mesma, tá? Eu vou fazer a outra pergunta e vocês vão fazer a última resposta. Então assim, ó. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. E qualquer que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Beleza? Vamos lá. Eu conheço um menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai em um forró, faz o povo delirar. Fica sempre no cantinho pra galera perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui, que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Eu conheço um menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai em um forró, faz o povo delirar. Fica sempre no cantinho pra galera perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui, que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Ah, que legal, todo mundo. Eu conheço um menino que veio lá do Ceará. Seu nome é Carlinhos, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai em um forró, faz o povo delirar. Fica sempre no cantinho pra galera perguntar: o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui, que caqui, que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Mas o que é que Cacá quer? Que caqui, que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Então, o projeto foi crescendo, o repertório, eu tenho muita preocupação com a diversidade de linguagem que tem que ter, porque a cultura popular e tradicional ela é muito diversa, então ela vai desde a folia de reis, ao repente, ao cordel, à declamação, ao causo, à cantiga de roda, né? Então, eu tenho que ter cuidado com essa questão do repertório. Porém, eu preciso também saber que o público ele também é diversificado, né? Então, tem escolas que eu vou atender a crianças de 4 e 5 anos. E aí eu me atenho a cantigas de roda mais tradicionais, mais fácil de cantar, né? Com uma intervenção onde a criança pode participar cantando também, aprendendo a cantar a cantiga. E porque esse aprendizado da criança com certeza fica para o resto da vida dela, fica no imaginário dela, né? Então assim, essas cantigas mais que é Terezinha de Jesus, Se Essa Rua Fosse Minha, né? Então são todas retomadas nessa métrica cordelista, né, de declamação e de cantigas de roda com a criança. E aí a criança vai se encantando com isso, né? Aí vem cantiga de trabalho, cantiga de trecho, que a gente vai fazendo sempre e dizendo para a criança que essa é uma cantiga da época do escravo, é uma cantiga da época que as pessoas utilizavam a cantiga para amenizar o trabalho. E as crianças vão entendendo isso. Por outro lado, quando a criança já é maiorzinho, já está aí 7, 8, 9 anos, aí já cabe alguma declamação de cordel, algum tipo de causo e cantigas onde já envolve aí os saltimbancos, coisas mais atuais, né? Onde as crianças têm mais condições de compreender, de participar e tal. É o tempo inteiro a interação da criança, né? Tem um momento do folclorinho que a criança é chamada ao microfone para poder se revelar. E aí você acaba identificando alguns dons que essas crianças trazem, que muitas vezes a própria família não consegue identificar. E nesse momento a gente acaba identificando. Então assim,
tem várias linguagens que a gente vai adotando, né? Mas o básico mesmo é o cordel, através das cantigas de roda, e algumas parlendas, alguns contos, e a criança é chamada para... Inclusive tem crianças que acabam indo falar uma anedota caipira, uma anedota da cultura caipira. Isso é legal porque você desperta ali talvez um grande artista que está começando, né? Quem? Natália, Natália. Vamos ouvir a Natália. Aí depois eu vou chamar um menino, tá? Natália. Isso, vai lá, manda bala. Não encosta mais, ó, no microfone, tá? Isso, vai. Silêncio. Eu com a tabuada vou fazer uma canção. Tabuada do 2, só na memorização. Dividir daqui, multiplicar dali para dar certo. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 1. Dividir daqui, multiplicar dali para dar certo. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8 é 16. Dividir daqui, multiplicar dali para dar certo. 2 vezes 9 é 18, 2 vezes 10 é 20. E agora que aprendi, vou cantar para vocês. Tabuada do 2, vamos tudo outra vez. Ah! Natália. Como é o teu nome? Cauã, vai lá. Cauã, vamos lá. Ser criança é bom, com flores no tom. Brincar e dançar precisa de um par. Espera um pouquinho. Eu não estou ouvindo a poesia, é uma poesia, a gente tem que ouvir. Começa de novo. Ser criança é bom, com flores no tom. Brincar e dançar precisa de um par. Sentado no ar, vendo no ar. Ah, parabéns. Por isso, tem poesia aqui. Foi numa sexta-feira que eu tomei a decisão. Arrumei o matulão, botei a sanfona em riba, tomei a sopa na esquina e fui bater em Campina, cidade da Paraíba. Chegando em Campina Grande, entrei logo em ação. Tocando shot baião para modo do povo escutar, tocava em qualquer lugar. No meio da rua, na feira, no forró, na gafieira e até em mesa de bar. E fui ficando conhecido, fui arrumando os esquemas e até um dia conhecer Tropeiros da Borborema. Tropeiros da Borborema, um grupo de dança afamado para fazer parte do mesmo. Então fui convidado, aceitei logo o convite feito pelo diretor e passei a ser o tocador oficial dos tropeiros. Eita, que grupo afamado! Mas não é que foi convidado para dançar no estrangeiro? Para dançar na Itália, Espanha, Portugal, todos acharam legal, eu também fui escalado, fiquei feliz e animado, mas mudei de opinião ao saber que de avião nós ia ser transportado. Eu falei, o diabo é que vai. Não vou nem que a caixa bata. Voar num passo de lata eu acho muito arriscado. E se tiver enferrujado, ou lá em riba cansar, cai logo dentro do mar, nós morre tudo afogado. Mas os colegas do grupo pegaram a me animar, explicar que não ia ter perigo. Depois de tanto conselho, eu fui para um canto, me sentei e peguei a pensar comigo. Eu já montei a cavalo, já amancei burro brabo, já segurei boi por o rabo, nunca me enganchei com nada. Que dirão meus camaradas que no sertão eu deixei? Se souber que eu afrouxei, vão me chamar de coaiada. Não tem outro jeito, o jeito vai ser eu ir, não fiz história cumprida, tomei logo a decisão e no dia da viagem arrumei minha bagagem e fui pegar o avião. Chegando no aeroporto, despachei logo a bagagem. Eu estava em té com coragem, mas não era muita não. Mas na hora, meu patrão, na hora de embarcar, eu me danei a sua chega, pingava no chão. Me dei uma tremedeira, me preparei para correr, os colegas não deixaram. Veio uns 3, me pegaram, me puxaram porta dentro, me plantaram no assento e do lado se sentaram.
Aí o piloto começou a mostrar no cinema, se surgisse algum problema, como é que o cabo escapava, umas máscaras despencavam, umas portas se abriam. Quanto mais aquilo eu via, era com medo aumentava. Aí o tal do piloto que dirige o avião mandou apertar o cinto, eu pensei que era meu cinturão, deu um arroz tão forte que quase saiu o feijão. Eu sei que o bicho saiu numa carreira desgraçada, chega a soltava o vento. Daí a pouco o patrão tava das nuvens pra dentro. Aí veio uma moça com um molho de toalha quente, eu pensei que era tapioca, já fui metendo o dente. Umas toalhinhas enroladinhas, branquinhas, quando eu fui ver o que era, já tinha comido todinha. Me deu uma dor de ouvido dessas de endoidecer, que eu me levantei da cadeira sem saber o que fazer, sem que ninguém pedisse. Cheguei no piloto e disse, para aí que eu vou descer. E eu sei que nós chegamos em Madrid por dentro de uma sanfona comprida que só o cão. Fiz o sinal da cruz, pedi a benção a Jesus assim que pisei no chão. Lá dentro do aeroporto, umas portas engraçadas. Para modo o cabo abrir ela não precisa fazer nada, basta chegar perto que ela fica toda escancarada. Porém, como eu não sabia, fui empurrar com a mão, na mesma hora a porta então se abriu, eu passei com tudo e meti a cara no chão. Para pedir uma comida era a maior enrolada. Eu me danava a apontar, ninguém entendia nada. Que povo mais enrolado. Cada cabrão velho barbado sem aprender a falar. Feijão lá ninguém vê. Farinha, xerém, carne de sol não tem para modo de servir de mistura. Tô falando sem frescura. Nunca vão me convencer que lá é desenvolvido. Não tem nem rapadura. Fui comprar uma cueca, o caba não entendeu. Eu falava cueca, ele olhando para eu. Aí eu falei cirola, também não entendeu não. Aí eu falei samba canção. O caba ficou calado, já fiquei enfesado, desci as caças todinha e mostrei a cueca minha. É isso aqui, desgraçado. Aí chegou os meus amigos e falou, ô, vamos acular, vamos numa danceteria. Aí eu falei, hoje esse povo vai ver o que é um caba dançar. Mas quando eu entrei na porta, avistei o destrupiço. Eu falei, que diabo é isso? Aí falaram, é um clube moderno, os cabas tudo saitando, um monte de luz piscando. Eu falei, eu tô no inferno. Aí peguei uma cadeira, fiquei sentado, só observando, as negas tudo assanhadas, os cabas tudo saitando. Eu sei que eu passei a noite inteira encabulado e voltei sem dançar nada. Teve outras coisas que aconteceu, mas não vou contar tudo. Se eu for contar miúdo, vou passar a noite contando, junto as palhaçadas todinhas, as dos outros e as minhas, é coisa para mais de um ano. Eu sei que eu arribei de lá para cá, larguei as Europa lá, não é falando de lá que lá é bom também, mas uma coisa convém falar, com mais de 1000, eu não troco o meu Brasil pros Europa de ninguém. Foi quando, na primeira vez que a gente fez direto com o pátio, com as crianças. A gente percebeu que os educadores ficaram meio à margem do projeto porque eles não compreendiam a linguagem. Então aí a gente inverteu. Eu jamais iria numa escola se a gente não fizesse primeiro a dinâmica com os funcionários da escola e os educadores e a gestão da escola, né? Todo mundo, para compreender a linguagem. Então aí eu sempre dizia para as pessoas que aquilo não era um show, não era um espetáculo, era uma vivência de cultura popular e tradicional, uma ferramenta educacional que ficava ali a partir daquele momento à disposição do profissional. Ele poderia usar ou não. E é muito difícil eles não querer usar porque é uma ferramenta encantadora. Então é claro que com pouco esforço, uma cantiga de roda numa sala de aula faz uma aula diferente. Né? Muito diferente. E aí os educadores foram vendo que isso era importante. A partir dessa medida é que quando a gente vai para o pátio como o segundo momento do projeto, né, o primeiro momento é essa dinâmica cultural com os profissionais, a partir do segundo momento a gente já vê que o educador ele vai junto com a criança, ele não vai vigiar a criança, ele vai senta com a criança e canta junto e participa junto. Aí a dinâmica é outra. Com as famílias é muito maior porque já envolve os familiares, as crianças e os profissionais da educação. É uma crítica leve, bem-humorada, mas inteligente, né? O João de Barro não quer mais construir casa, disse que tá muito cansado desta vida. Passou procurando apartamento para um financiamento.
pelo programa Minha Casa Minha Vida. O João de Barro não quer mais construir casa, disse que tá muito cansado desta vida. Passou procurando apartamento para um financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. A Joãozinha, mulher chique e avançada, conversou com a passarada sobre o novo investimento. Disse que quer uma casa chique imobiliada, que não pode faltar nada e só depois pular pra dentro. Disse que quer uma casa chique imobiliada, que não pode faltar nada e só depois pular pra dentro. E também quer uma suíte com banheira, micro-ondas, geladeira, Facebook, celular, iPod, notebook, computador, DVD, rastreador e piscina pra se banhar. Sky, notebook, computador, DVD, rastreador e piscina pra se banhar. Joãozinha e João de Barro, tomem jeito, pense no caso direito, isso pode ser esparro. Deixa esse programa pra quem vota, voltem lá pra velha grota e melem seus bicos no barro. Deixa esse programa pra quem vota, voltem lá pra velha grota e melem seus bicos no barro. Para que isso tivesse continuidade, aos poucos o projeto a gente foi sentindo necessidade de uma estrutura maior. Porque até então o projeto era feito meio que espontaneamente, pelo meu esforço, o esforço dos profissionais, mas não tinham uma sustentação financeira, por exemplo, para bancar uma estrutura, né? Mas bancar um equipamento, bancar alguém acompanhando, uma organização do projeto. Foi daí que a gente descobriu que o edital do PROAC poderia contemplar, e aí a gente ter essa estrutura pelo menos por algum tempo. E aí é esse tempo que deu uma amplitude maior, né? Por conta da gente ter uma planilha distribuída em 3 cidades, uma planilha que a gente apresentou para o PROAC. Hoje essas 3 cidades têm escolas selecionadas fazendo o folclorinho e usufruindo do resultado do folclorinho. Resultado esse que a gente já tem planejamento em algumas escolas que destacaram 2 ou 3 salas para trabalhar o cordel, a cantiga de roda até o ano que vem. Independente do período que o PROAC vai estar em evidência, mas a atividade, o interesse desses profissionais parece que fica a partir daí permanente, trabalhando isso e buscando talvez lá na frente outros parceiros, né, que não seja só editais, pode ser que estejam parceiros que estejam à disposição e que tenham o interesse de ver esse projeto como um projeto formador e importante para a formação da identidade cultural com as crianças e com os educadores. A criança ela ainda não está contaminada, por isso que é fácil trabalhar com a criança. Então, para ela não tem preconceito sobre nada. O que você apresenta para ela é legítimo. Essa questão do rótulo, isso é antigo, isso não é, isso é coisa do passado, isso não é moderno, isso ela vai construir conforme ela vai crescendo. Enquanto ela é criança, isso é fato para ela. Então ela não tem esse preconceito que às vezes as pessoas têm, inclusive com a questão de região, né? Quando você traz uma cantiga, é muito comum os causos lá do Nordeste, da cultura do Nordeste. Então isso você mostra, inclusive, que todos nós fazemos parte de um mesmo país. Não tem diferenças. Então a criança ainda é o objeto mais fácil para a gente trabalhar o resgate da nossa cultura. O universo cultural dessas crianças é muito difuso, né? Eles vêm com repertório, porque essa escola tem uma peculiaridade que ela atende crianças não apenas do bairro, mas de bairros distantes que vêm de transporte para cá. Então são crianças da região norte do país, como também crianças da região sul. A gente tem bastante crianças aqui do Paraná. Então o multiculturalismo aqui é muito forte, então a gente percebe isso. E quando eles têm o prazer de ter uma pessoa como eu, trazendo algumas coisas que talvez eles nunca tenham passado por isso, mas seus pais e avós tenham passado, eu acho que eles começam a dialogar em casa, coisa que muitas vezes eles não fazem. Quando o seu Fradísio veio numa apresentação aqui no sábado de ação social, que ele ficou na sala, tinha uma moça que ela chorou, ela se emocionou, ela cantava todas as canções, ela se emocionou, ela adorou, ela foi para casa feliz, né? Porque é tão difícil no dia a dia das pessoas hoje em dia parar
para poder voltar, para relembrar, né? Para voltar para a infância. Então a gente percebe que os pais valorizam, né? Participam e eles gostam, lógico. O importante de resultados que a gente vai observando é que as crianças revelam imediatamente o que elas sentiram, né? Todo o seu sentimento ao fazer o contato com as cantigas, ao aprender. Por exemplo, não há um dia que eu entre no supermercado que não haja lá dentro do supermercado, junto com as suas famílias, crianças que saem correndo atrás de mim para perguntar quando é que eu volto na escola para fazer a cantiga. E normalmente ela vem dizer que, olha, eu aprendi o cacá-quecaqui, olha, eu aprendi o canto da sereia. Então, assim, isso me enche de orgulho porque é o maior pagamento desse trabalho, né? Então, assim, é super importante. Fora disso, nas escolas também tem crianças que entram em contato comigo durante a apresentação e aí a gente vai vendo que elas fazem observações muito interessantes. Primeiro, assim, as surpresas que elas têm de não ver esse tipo de trabalho na TV. É um trabalho que não está na TV. E aí elas querem aprender mais. Tem crianças que fazem movimentos nas salas para que eu volte nas salas, não só no pátio com todo mundo, mas na sala dela para poder desenvolver mais profundamente algumas cantigas que elas querem aprender mesmo, né? Elas querem aprender mais cantigas, outras cantigas e querem fazer trabalhos, inclusive juntando as cantigas com a parte cênica, né? Querem encenar as cantigas e tal. Isso é um resultado que não tem preço, né? Não tem dinheiro que pague esse resultado, tanto para a escola quanto para o próprio projeto, quanto para mim como profissional. Tem crianças, inclusive, que fazem revelações de que, por exemplo, a minha voz é uma voz de sertão. Isso, quando eu ouvi, eu fui perguntar para a criança assim, você quis dizer que minha voz é uma voz de trovão, porque é uma voz grossa, grave. Ela falou, não, é voz de sertão. Aí eu perguntei para a criança, mas o que é sertão para você? É uma criança com 6 anos. Ela respondeu, sertão é coisa forte. E essa frase ficou na minha cabeça até hoje, eu nunca esqueço, né? Que é um resultado, eu fiquei o tempo inteiro, depois até fui avaliar com os professores, de onde que uma criança, uma menina de 6 anos, tirou essa expressão de que sertão é coisa forte, né? Então, assim, até hoje a gente não descobriu, mas de qualquer forma é uma verdade que a criança tem dentro do seu conhecimento, do seu pequeno conhecimento, mas uma verdade assim de revelar o seu sentimento. A criança é muito verdadeira nisso, né? Ela revela aquilo que ela está sentindo. E o folclorinho tem muito isso no seu trabalho, no seu desenvolvimento, que é de identificar essas verdades que estão com as crianças. Sabia na gaiola feito um buraquinho, e a menina que gostava tanto do bichinho chorou. Sabia na gaiola feito um buraquinho, e a menina que gostava tanto do bichinho chorou. Sabia fugir do terreiro, foi cantar rua da barreira, e a menina foi se chamou, vem cá, Sabia, vem cá. A menina de solução, Sabia, estou me esperando, Sabia, responde lá, não chores que eu vou voltar. Sabia na gaiola do buraquinho, vai, voou, e a menina que gostava tanto do bichinho chorou. Sabia na gaiola do buraquinho, vai, e a menina que gostava tanto do bichinho chorou. Olha que alegria.
Alecrim, alecrim aos molhos, por causa de ti choram os meus olhos. Alecrim, alecrim aos molhos, por causa de ti choram os meus olhos. Foi meu amor, foi meu alecrim dourado, pra terminar. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Obrigado. Beijo pra todo mundo. Obrigado, criançada. É muito bom, hein?